Como você conversa? De Lígia Helena Martins. Onde o passarinho fica quando chove? Eu pensava, olhando o jacu no alto do coqueiro em frente à minha casa. Enquanto isso, em outro lugar, alguém contava sobre a chuva forte que havia fechado as estradas e cortado a energia. Outros ainda descreviam o granizo cobrindo tudo e tornando brancos os pastos. Porque há 3 perfis de falante no mundo. Tem gente que é descritor. Contam como estava a lua, se havia muitas pessoas ou poucas na festa, se fazia frio ou calor. O lugar muito sujo ou muito limpo, dirão. Só tinha gente feia lá, ou bonita, talvez digam. Irão reparar nas roupas, se há mais homens ou mulheres, jovens ou velhos, gente rica ou pobre, deste ou daquele lugar. Contarão sobre os tipos de comida, do que havia para comprar, se as coisas eram novas ou antigas. Como uma câmera ambulante, nos sentiremos lá sem estar. São como olhos e mãos. Contariam sobre ontem que a chuva foi muito forte. Começou de repente e o volume de água foi tanto que formou-se uma piscina entre a minha varanda e o portão. Em volta dela, o granizo deixou branquinho todo o mato que era visível até 10 minutos antes. Pareciam bolinhas transparentes, redondinhas, como miçangas, exceto pelo peso com que caíam, capaz de quebrar vidros e telhados. Quebraram ainda mais o telhado da sala com uma goteira que já existia, deixando o chão encharcado, assim como todas as cobertas das camas dos cachorros que entravam e saíam de casa durante o temporal. Mas tem gente que é narradora. São contadores de história por natureza, os que elevam os fatos acima do cenário e das reflexões, destacando o enredo, os personagens. São eles que amam, segundo o seu ponto de vista, sempre contar o que aconteceu. Um fofoqueiro obrigatoriamente está neste grupo. Quem se casou, quem perdeu o emprego, quem morreu ou ficou doente. Fulana veio para cá devendo 6 meses de aluguel e o pai da filha dela nem sempre ajuda com a fralda. Aquele lá, o encostado. Quando precisa vai atrás do pai, diz que está com saudades, vai visitar, pega empréstimo em nome dele e ó, some. O narrador, é bem verdade, nem sempre conta coisas ruins sobre a vida alheia, mas é bastante comum que o faça, porque em geral não gostam muito da própria vida, embora disfarcem bem. Então, sempre que contam a história dos outros, fazem pequenas adaptações de tal maneira que a conclusão sempre seja, na comparação, que eles são heróis, são melhores, fazem tudo certo, fazem tudo muito bem. Há também os narradores apaixonados pela vida e só. Eles não sentem esse vazio que precisa ser preenchido com o entretenimento constante das histórias alheias. Eles apenas são apaixonados pela vida e gostam de contá-la. Tanto num caso quanto no outro, eu ouso dizer que estas pessoas seriam excelentes atores, atrizes, escritores ou roteiristas. Podem ser introvertidos que passam o seu tempo livre lendo e vendo filmes, ou extrovertidos que não param, indo de festa em festa, de casa em casa, viagem em viagem, ou aqueles que por alguma limitação se atualizam das histórias dos outros na hora do almoço ou do lanche da tarde. O narrador, em geral, não ousa, não transgride, não muda o mundo. Ele o conta. São ouvidos, corações e boca. E há também o dissertador, ou pensador, aquele que a partir do que acontece, pensa. Pensa a vida, pensa o mundo, as relações. Tudo e qualquer coisa pode ser matéria-prima para suas reflexões. É o cérebro. Um narrador teria contado
sobre a chuva de ontem que ela destruiu a estrada. Um galho caído em frente à casa do seu Rafael fez o bairro ficar sem luz por quase 24 horas. Tiveram que comprar vela e panos de chão extras, porque a casa ficou encharcada. E quando o sol voltou, aí começou o trabalho. 3 levas de roupa num dia para começar a deixar tudo em ordem. Provavelmente contariam sobre o abandono da zona rural, o que o outro prefeito não fez e o anterior também não. Lembrariam do bom amigo contrator que sempre arruma a estrada e só. É justamente nesse momento, quando para todos a conversa termina, que para o pensador ela começa. Onde o passarinho fica quando chove? Por que o granizo é redondo? O que faz cair granizo e não neve durante a chuva? Por que a água ficou acumulada em frente ao meu portão? Descobri depois que a boca do lobo entupiu. Por que a boca do lobo chama boca do lobo? Como se faz cimento? Eu vou tentar aprender e cimentar a entrada de casa. É melhor para dias de chuva intensa ou muitos dias seguidos chovendo. Eu preciso comprar aquela bateria portátil com luz solar e aprender umas formas alternativas de iluminar a casa que não seja com velas. Tem algumas com pilhas e ímãs. Será que essa chuva já teve a ver com a crise climática? Um pensador até pode gostar de descrever e narrar, mas descritores e narradores talvez não vejam sentido algum na conversa de um dissertador. Eu diria até mais. Eu costumo dividir as conversas em 2 categorias: relatórios e diálogos. No geral, as pessoas fazem relatório, descrevem o que vem, narram o seu dia, contam algo sobre seu passado, se forem profundas, falam sobre suas intenções para o futuro. Relata-se por hábito, para descarregar o que foi ruim durante o dia, talvez para buscar no ouvinte uma testemunha, aprovação, soluções para problemas imediatos. Já os diálogos são momentos de trocas de ideias, em que não se sabe no começo da conversa o que vai ser dito. Não é só um que fala e outro que escuta, são 2 logos, 2 pessoas pensando juntas, refletindo sobre o invisível, criando algo único. Diálogos não são úteis, são prazerosos. Dialogando, criamos novas conexões mentais, novas percepções sobre nós mesmos e nossa história. Relatórios podem ser repetidos, quase iguais, por qualquer um. Diálogos são irreproduzíveis. Para quem só busca um relatório, dialogar exige demais. Para quem busca um diálogo, relatórios são superficiais, entediantes, insuficientes. E como aprendi a dialogar? De verdade? Conversando com os meus pais. Mas refinei minha dissertação lendo, vendo peças de teatro, assistindo a filmes, ouvindo música. Porque é a arte, a filosofia e são as ciências humanas que nos trazem inquietações. E nada ensina a pensar melhor do que a dúvida. Onde o passarinho fica quando chove? Onde aquele jacu tinha ficado durante a chuva, porque ele é enorme. E foi um caos. Granizo, lama, 24 horas sem luz, terra na casa inteira. Aquele momento em que você se arrepende de morar na zona rural. Até que vem o sol, 2 dias depois. As coisas voltam ao normal e você se lembra da máxima budista da impermanência. Tudo passa. Pensa que seus cachorros não seriam tão felizes em outro lugar. Você não seria tão feliz em outro lugar. Porque um pensador precisa se escutar. E para isso é necessário silêncio ao redor. E às vezes é preciso aquietar a própria mente. Porque o descritor e o narrador moram dentro da gente e falam sem parar. E nada melhor que uma enxada para pôr tudo no lugar.